Deixa eu só pegar o... Vou começar já para a gente não esquecer. Boa, boa. Tem gente chegando ainda. Foi bom esperar um pouquinho. Acho que sim. Oi, eu acho que tem, a galera vai chegar. Tomei tudo. Desculpa. Ah, tem mais aí. Tem outros. A garrafa térmica. Ó, deu 20, acho que a gente pode começar. Uhum. Mais gente aí. E aí eu posso ir. Natan entrou. Natan também é do nosso grupo. Oi, Natan. Olá, Seja bem-vindo. desculpa o atraso. Bom, olha só, a gente nem começou, tá? A gente estava esperando mais gente entrar, deu essa coisa de mudar de hospedagem aqui, né? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar falando primeiro. Olha, esse aqui, para quem. Primeiro eu vou falar um pouco o que é esse grupo de extensão, esse projeto de extensão, e daí eu vou apresentar os convidados, tá? Pode ser assim nessa ordem? Joy, George. Então, bem-vindos a todos, né? Que conseguiram, tá entrando mais gente, fico feliz com isso. Uma divulgação meio rápida que a gente fez, conseguiu também uma agenda aí com o George, Joy, que é muito difícil, mas deu. E falar um pouquinho desse projeto de extensão, ele é obviamente, como toda extensão é aberta para a comunidade, né? De interessados com questões relativas à arte, ou desdobramentos ou esferas próximas da arte. O nosso projeto de extensão, ele se chama Como Construir uma Esfera Pública, Debate sobre Arte em Suas Discursividades e Imagens. É um projeto que eu construí com as alunas que estão comigo, no sentido de promover debates e encontros remotos e presenciais, quando a gente puder, né? Com artistas, especialistas em arte, de campos afins, para pensar essa noção da esfera pública e questões do contemporâneo, né? Vinculando essa esfera pública à exploração das naturezas, que eu chamei, com naturezas mesmo, pela ideia de antropoceno. Essas naturezas poderiam ser o feminismo, a ecologia, subalternidades e escala de comunidade. E aí a ideia de relações com essas práticas artísticas contemporâneas e os problemas da produção de imagens e narrativas geradas por elas mesmas. Esse projeto de extensão, ele parte dessa experiência realizada com o grupo de pesquisa Place, junto com o Organon, que o Place é do Davi Ufes, né? Que é comigo, Gisele Ribeiro e Aline Dias. Também tem Diego Rai, Rafael Pagatini, Marcos Martins, nesse grupo.
E o grupo de colaboração que participou da primeira parte do projeto, né, que depois se tornou extensão, é o Grupo Organon, que é um núcleo de estudo, pesquisa e de mobilizações sociais da PGCS UFES, né, do Programa de Ciências Políticas, né, com a Cristiana Lozecan e o Diego Kerr, né. Esses encontros eles vão ser gravados e disponibilizados para um acesso posterior, né, e a gente prevê um material discursivo e audiovisual para as publicações. Então, hoje a gente tem como convidados, né, para esse primeiro encontro público, né, que a gente só fez até então encontros fechados com os alunos da própria pesquisa, que tem 4 alunos que são âncora do projeto, que eu vou falar, né, a Clara, a Natália, a Sulamita e Natan, né? Eu esqueci de alguém? Acho que não. Acho que está todo mundo aí. Aí, como primeira proposta, né, de incluir essa questão da esfera pública e dessas naturezas, né, eu pensei muito em vocês, né, Jorge e Joey, nessa questão também da Enzime, como ela produz essa noção de uma esfera pública, como ela produz esse debate também sobre as relações das imagens e as discursividades, e dessas questões das naturezas, que não só me parece que pela pesquisa obviamente, toda pesquisa que vocês fazem, né, sobre essa questão agroecológica, e da alimentação, né? Mas também por uma questão que vai entrar nesses debates mesmo do antropoceno, que tocam, né? A própria Enzime parece que sai de uma relação que tem a ver com uma espécie de ecofeminismo ou de uma fala de uma feminista, né? E então esses cruzamentos, essas ligações que a gente está vendo hoje para como refazer essa noção de esfera pública, né, que é diferente dessa noção enfim, como sítio primordial, o site que a gente pensa como um lugar também das relações, dos debates, mas a esfera pública, então, a gente pensar como um lugar ampliado, né? Como a própria Rosalind Deutsch, no texto que o Jorge traduziu, ela vai falar do espaço da ágora, o espaço do conflito, também pela Chantal Mouffe e Ernest Laclau, o espaço do antagonismo, né? Do dissenso. Então, por essas diversas situações, eu acho que vocês são grandes interlocutores e também artistas, e no caso do Jorge também fazendo as redes, né, com a questão acadêmica, né, desses debates que eu acredito que permeiam essa produção da esfera pública, né? Então, através de toda essa reflexão que passa pelo desenho mesmo de uma espécie de programa, né? Com diversos atores, diversas ordens de falas e uma produção de uma espécie de ecologia mesmo em vários sentidos, né? Uma espécie de menor, assim, um sentido mais político mesmo, do que a imagem, do que a espaço, do que a produção de política dos sentidos também ecológicos. Eu acho que tem toda uma ecologia de pensamento, assim, que vocês podem falar um pouco, são pequenas provocações, depois a gente vai desenvolvendo mais, mas falar da Enzime como esse lugar, então, nessa produção, desse lugar de um debate público, né? Deixa eu apresentar rapidamente só, o Joelson Bugila, ele é de Criciúma, Santa Catarina, ele é artista visual, design gráfico, recentemente professor de yoga. Estudou artes visuais pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, e em 2015 ele frequentou o grupo de estudos da Escola Entrópica no Instituto Tomiotaki, em São Paulo, coordenado pela Galciane Neves e o Vitor César. Em 2015, ele foi selecionado por Programa de Formação de Práticas Artísticas Contemporâneas do EAV Parquilage, Rio de Janeiro, sob a coordenação da Lisete Lanhado.
Ele foi vencedor do prêmio da Aliança Francesa de Arte Contemporânea em 2014 e foi contemplado com uma bolsa residência na Cité des Arts, em Paris. Como designer gráfico, ele tem colaborado com diversos artistas na criação de publicações que funcionam como a extensão do seu trabalho, para além do aspecto documental. Seu último projeto como artista chama-se Pedagogia das Sementes, utopiana, Suíça, feito, acho que desenvolvido na Suíça, Utopiana Suíça 2019, que usa as sementes como convite para um engajamento, para um engajamento ambiental. Junto com seu parceiro Jorge Mena Barreto, eles criaram a revista Enzime, como resultado da sua residência artística na Jan van Eyck Academy, na Holanda, de 2019 a 2020. E essa segunda edição da Enzime, que já é um sucesso, né, um projeto muito bem elaborado pelos dois, ela já acabou de ser lançada na Bienal de Liverpool em 2021. E esse é o Joey. O Jorge é também um grande amigo meu, de muitos e muitos anos, não sei nem falar quanto tempo. A gente fez muita coisa juntos, mas tenta se apresentar um pouquinho, Jorge, para eu não... De alguma coisa que você queira falar, não precisa ser um... Obrigado, Ra, pelo convite para estar aqui junto. Eu cheguei meio de carona, na verdade, a fala de hoje é mais do Joey, eu vou só complementar e ajudar em alguns momentos. E, bom, meu nome é Jorge Mena Barreto, sou amigo da Raquel há décadas já, não são nem anos, né, Raquel? Não fala isso que a gente fica parecendo velhos. Alguns aninhos, vai. E sou amigo da Marcinha também, conheci a Júlia virtualmente, então também tenho alguma proximidade com a UFES, tenho amigos queridos, colegas, artistas que eu admiro muito, que trabalham também junto do departamento, né? O Ifta, o Marcos. E sou professor na pós-graduação da UERJ e desde o início desse ano estou dando aula na Universidade da Califórnia de Santa Cruz, nos Estados Unidos, e tenho essa prática de colaboração com o Joey já faz alguns anos. A gente é um casal e também tem trabalhado juntos desde 2016, mais precisamente. Então, também unindo arte, vida e trabalho, e nesses espaços de consenso, de senso, e criando uma esfera pública e íntima ao mesmo tempo. Então, é um prazer estar aqui com vocês e obrigado de novo. Obrigada, Joey e Jorge. Então, eu vou passar para vocês a fala, para Joey, né? Que é o nosso convidadíssimo. Obrigado, Ra. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado por todos estarem aqui também. Quando a Ra nos convidou, né, para falar um pouco da Enzime, do projeto da revista, ela é bastante, assim, o processo dela é bastante complexo, tem muitas interferências, muitos atravessamentos, mas de alguma forma eu busquei sintetizar um pouco de como a gente chegou nela e como as coisas chegam até ela, né? Então, eu preparei a apresentação, mais ou menos a nossa fala, tem algumas escalas, não escalas, mas alguns momentos. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a minha prática como artista, só dar uma introdução para a gente poder entender como artista e designer gráfico, e o Jorge como artista e professor, e como as nossas pesquisas fazem confluência para
para poder, que nasceu esse projeto da revista, né? E depois o Jorge também vai falar um pouco sobre o Restauro, que aí se soma e nasce a enzima. Então, eu começo com uma série de trabalhos que eu desenvolvi durante a residência da FAP em 2018. Em 2017, quando eu estava morando no Rio, eu estava pesquisando sobre... o jornal se fazia muito presente no meu cotidiano, e paralelo, nesse 2017, eu estava buscando um interesse muito maior sobre processos de publicação, tanto de artista como editoração em geral, na prática como designer também. Então, esse olhar sobre o processo da diagramação de um livro, de um jornal, ou de como as coisas, as manchas gráficas, como as informações chegam, enfim, tem todo um processo, um conjunto de fatores que faz que aquilo exista, de certa forma, né? Então, partindo desse princípio, que o meu interesse pela questão gráfica, eu fui me aproximando do Amilcar de Castro, por exemplo, que além de ser um escultor ótimo, ele foi designer gráfico, e onde ele redesenhou o Jornal do Brasil, né? Trazendo essas novas ideias de espaçamentos e imagens e desenhos, enfim, foi uma revolução, foi super lindo. E quando eu entrei na FAP para residência, eu comecei a olhar o jornal, fiz uma assinatura do jornal na residência, recebia o jornal todos os dias, e comecei a olhar para esse jornal como uma espécie de paisagem, como o jornal como uma geografia da cidade, né? Mas só que em páginas, né? Assim como existe a geografia física, né, das cidades, mas eu entendo que o jornal é uma espécie de cidade, né? Mas só que em palavras e imagens de outro modo. E a partir dentro desse pensamento de cidade, de paisagem, dentro da página, que eu vi através do jornal, então era uma pergunta de como achar um espaço, de como criar novos espaços a partir desse espaço já existente, né? Então, aí onde o processo de pesquisa e de olhar para esse jornal me fez, junto com o processo de estudo do Amilcar de Castro, dentro das manchas gráficas, né, de um processo de editorial, eu comecei a observar sobre os espaços que existem nos jornais que não são utilizados. Por todo jornal tem tanto as fotos quanto as fontes, as letras, e existem esses respiros entre esses vãos, né, que eu chamei de áreas livres. E dentro desse processo, desse pensamento, eu comecei a criar uma espécie de metodologia para pensar esses espaços, de criar esses novos espaços, esses novos lugares, né? E também se dá conta de que cores os jornais se usam, ou de que cores a propaganda usa para poder dialogar com o leitor ou com o possível consumidor através daquela situação psicológica, né? Vamos dizer assim. E aqui alguns dos trabalhos, algumas das possibilidades desses exercícios de gerar áreas livres, o termo que eu gosto muito de usar para definir esse processo desses trabalhos. E chegando aqui, eu acho que nesse
nessa imagem, onde a gente percebe vários pedaços de jornais, que são vários pedaços de áreas livres, de áreas de não impressas por textos, mas sim ou por cor ou não cor, que eu fiz uma relação de realmente de aproximar, né, esse chão, essa paisagem, junto com essas áreas livres coletadas e recortadas dos jornais, que a gente chama de página-chão, onde elas se fundem, de certa forma, né? Só brevemente falando, para a gente entender o que está por vir, que página, paisagem, dentro da minha pesquisa, como folha, como papel, e essa ligação, página, paisagem, e essas outras ligações que a gente vai ver futuramente para a gente poder entender o nosso processo de trabalho. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, sobre esse projeto que... Espera aí, estamos tentando aqui. De 2016, que foi apresentado na 32ª Bienal de São Paulo, onde também já introduzindo algumas das questões que a gente vai tratar mais adiante, mas a gente buscou uma espécie de relação entre o que a gente considerou, de novo, numa elaboração já tardia, relações possíveis entre a superfície da mesa e do prato e a superfície da terra, né? Então, de que maneira que aquilo que que está sobre a nossa mesa, né, que está sobre o nosso prato, aquilo que a gente consome, de alguma maneira modela a paisagem onde a gente vive, né? Então, a gente começa aqui, né, assim como o Joey apresentou essas relações entre a superfície da paisagem e da página, nesse projeto de 2016 a gente tem uma relação entre a paisagem, né, a terra e a mesa. A gente trabalhou com cerca de 200 famílias de agricultores do MST, que nos forneciam alimentos agroflorestais e que eram servidos, processados e servidos no restaurante do prédio da Bienal de São Paulo, funcionando como uma obra, de uma certa maneira, anfíbia, né, que era tanto uma prestação de serviço quanto um projeto que estava dentro da moldura curatorial. O restauro, então, o Joey foi um colaborador importante também no restauro, pensou toda a parte gráfica e de espacialização, e aqui a gente tem também algumas imagens da mesa, né, que foi algo muito importante para a gente, pensar a superfície da mesa, e essa é uma das imagens mais importantes do restauro, que foi de uma visita que a gente fez a um povoado no Peru, em pesquisa para o projeto, né? E é interessante a gente ver aqui o completo colapso entre a mesa e o chão, né? Então, eu acho que é interessante também a gente lembrar daquela foto que o Joey já apresentou, do colapso entre a página e o chão, e aqui a gente tem o colapso, ou talvez não dê para chamar de colapso, mas de um encurtamento, né, da distância entre essas duas superfícies que acabam se beijando, né? Elas se encontram e se fundem, né? Que foi o verbo que o Joey usou. Então, só para a gente pensar graficamente, né? Essa ideia de paisagem e mesa. Essa apresentação foi toda preparada pelo Joey, por isso que ela está tão bem organizada e
e graficamente interessante. Eu não seria capaz. Através dessa... antes de falar sobre esse livro, O Gosto do Mundo, Exercícios de Paisagem, que tanto ele influencia na minha pesquisa quanto na pesquisa do Jorge que nos acompanha, né? E a gente gostaria de ler para vocês alguns parágrafos desse livro que foi, de certa forma, foi o cheque, não o checkmate, mas how can I say? Eu acho que foi o start para a gente pensar o projeto de fato, sabe? Quando você precisa de algo muito mais consistente para poder estruturar um projeto dentro do que eu entendo como projeto, né? Acho que talvez um catalisador, né? Um catalisador, de coisas que a gente vinha pensando, e quando a gente leu esse trecho e esse livro, a gente aqueles insights quando a gente ouve um estrondo, né? E que de repente as coisas se conectam, né? A paisagem pode ser definida como um território produzido e praticado pelas sociedades humanas, por motivos que são, ao mesmo tempo, econômicos, políticos e culturais. A distinção entre país e paisagem, que fundamenta a própria existência da paisagem como tal, segundo Alain Roger, é então consideravelmente atenuada e, no mínimo, redefinida. Efetivamente, nossa perspectiva, o valor paisagístico de um lugar não é considerado unicamente do ponto de vista estético, embora também seja, é considerado mais em relação com a soma das experimentações, dos costumes, das práticas desenvolvidas por um grupo humano nesse lugar. Muitos já assinalaram o parentesco da paisagem, do pagus e da página, no registro comum da inscrição, do marco plantado e da fundação do sentido. A paisagem seria como um tipo de geografia objetiva, uma escrita na superfície da Terra, produto nem sempre ou consciente, nem intencional, mas também pode ser, das atividades humanas. Escrita, agricultura, Os dois termos parecem dialogar numa alusão comum ao ato de cavar, gravar, talhar, sulcar e traçar formas do método durável num suporte mais ou menos macio, mais ou menos resistente. A consideração dessa escrita paisagística implica, afinal de contas, certo afrouxamento da distinção entre a esfera artística propriamente dita e as esferas sociais e culturais. A gente poderia terminar a palestra aqui, né? Porque é tão bacana esse texto. Nossa, é maravilhoso. Acho assim, até dá não sei, uma coisa na mente. Você parece que para aí, né? Essa questão da página, paisagem, nossa, vocês encontraram mesmo, né? E na verdade, assim, é muito bacana assim essas colaborações, né? Que esse trecho nos foi enviado por um amigo e colaborador no Restauro, que é o Marcelo Vassen, que é meu ex-colega de trabalho da UERJ. Hoje ele está dando aula na Bahia, na Federal do Sul da Bahia. Então, é um livro editado pela editora da UERJ, mas foi enviado, justamente esse trecho foi enviado pelo Marcelo Vassi. Então, é bacana, às vezes, como um processo de pesquisa, ele meio que magnetiza um campo, né? E você acaba atraindo questões que são relativas à sua pesquisa, e mesmo que não cheguem, né? Mesmo que cheguem por outras pessoas. Então, acho que é um processo interessante esse também, como que a gente forma uma rede de pensamentos, né, que se retroalimenta e que faz parte do processo, como a Raquel fala ali, né, de criação de uma comunidade, né, ou desses espaços que a gente habita conjuntamente
Então, acho que isso é bacana também a gente pontuar. É muito legal, Jorge, essa coisa de que as pessoas vão se juntando, né? Essas ideias elas vão se agregando, se juntando. Eu acho isso muito bonito, como parte do processo também. E eu não sei se o Joyce vai apresentar mais ou a gente começa a fazer. Ah, o Exime, claro. Vamos Não, lá. eu falei brincando que poderia terminar. Não, a gente tem mais algumas coisinhas aqui, uns slides. Agora a Seguimos. gente podia parar aqui, acabou. A gente pode definir. Sessão de análise Vocês lacaniana. decidem. Não, bora lá, vamos lá. Então, dentro desse texto lindo, né, da paisagem, a gente conseguiu encontrar a palavra page, né, em inglês, dentro da paisagem, né, que também relaciona com o trabalho do Jorge de desleituras, né. E aí a gente tem a página, a terra e a mesa, esse triângulo, essa triangulação que a gente cria, né, para poder começar a pensar o projeto da enzima e como elas se fundem, como elas se aproximam. Vou ler Eu queria ler para vocês um pouquinho do qual é o sentido, por que a escolha do nome enzima para o projeto. Enzimas não são comidas, mas sem elas a nossa comida não seria assimilada. Elas são pequenos compostos de proteína que mudam a estrutura daquilo que comemos, quebrando-as e, finalmente, para que elas possam ser absorvidas. O corpo humano produz cerca de 1.300 enzimas diferentes, que catalisam mais de 5.000 processos químicos, reações químicas. Sem elas, nós não estaríamos lendo este texto, não estaríamos nessa conversa de Zoom. Elas permitem que a gente veja, escute, sinta, se mova, escreva, digira a comida e pense. Enzimas são elementos de companhia. É a partir da criação de alianças que elas trabalham. A comida sozinha não faz o trabalho, nem as enzimas. É o seu entrelaçamento que cria as reações que apoiam a vida e que as tornam possíveis. Depois de tudo, você não é o que você come, você é o que você absorve. O aspecto colaborativo implicado pelo nome faz parte da própria fundação da revista. A Enzyme foi criada pela aliança de Joelson Bugila e Jorge Mena Barreto. Então, nos pareceu, né, que enzima seria um nome interessante para falar, né, primeiro, desses processos metabólicos digestivos, como uma provocação para entendê-los também a partir da perspectiva discursiva, e também em relação aos projetos vindos anteriormente, né, como que a gente pode pensar a revista como um dispositivo metabólico, digestivo, de elaboração conceitual e crítica sobre sobre a experiência vivida, né? Então vocês vão ver agora um pouco como que a gente traz esses conteúdos para a revista, entendendo a página também como uma superfície metabólica, digamos, né? Ou de criação de imagens metabólicas e metabolizantes. Esse parágrafo que o Jorge leu, ele está no editorial da Enzyme 1, que é o que está na fotografia aqui atrás da gente, que está disponível para download no site. A gente vai colocar aqui, enzymemagazine.com. A primeira, antes de falar
da revista como um todo, é importante a gente falar que ela nasce da nossa residência artística que a gente fez na Jan van Eyck, em Maastricht, na Holanda, que foi uma oportunidade linda, porque em Maastricht tem tanto o Food Lab, que é um espaço de experimentação, uma cozinha que ela acolhe os artistas que pensam e pesquisam a relação da comida dentro dessa esfera pública, enfim. E aqui algumas imagens da cozinha e de como a gente criou o espaço da cozinha industrial, que de fato ela atendia o público, assim como que tem um diálogo diretamente com o restauro da Bienal de São Paulo. Ela também, a gente tinha um papel importante, assim como artista e pesquisador, trabalhando na cozinha, né, diariamente, também para atender uma demanda e poder alimentar esses corpos que também habitavam a residência, assim como os artistas, assim como a comunidade em geral. E o outro ponto importante, que na Jan van Eyck tem um dos melhores espaços gráficos da Holanda. Então, o Jo, que é um diretor que trabalhou, se aposentou agora por anos. E sim, então, a Holanda tem um pensamento muito interessante sobre a ideia do que é o gráfico, do que é o design, que ainda a gente tem uma dificuldade de enxergar o design como um processo artístico, né? Assim, ainda existe um certo preconceito de olhar para esses processos, né, como legítimos dentro do campo da arte. Então, é muito bonito como a gente começou a olhar para esses espaços e poder dialogar com um projeto que a gente estava, de certa forma, criando. A gente tinha uma ideia, mas depois a gente começou a perceber que existia o Food Lab, existia o Print Lab e existia o Lab for Nature Research. O Lab for Nature Research. Então, que nos deu estrutura também para poder se engajar nesse projeto que a gente chama de revista, mas, na verdade, era uma questão. A gente foi para essa residência com uma questão sobre a ideia de pensar a duração das exposições, né? Ou uma pergunta sobre uma certa dúvida em respeito de como as exposições são pensadas, né? São pensadas para um mês, são pensadas para 2 meses, e a gente começou a desconfiar desse processo de entra um artista, sai outro, entra um artista, sai outro, e pensar de como seria uma exposição nesse processo de duração, né? Assim, de como a gente pode dialogar com essa história e pensar também a página como um processo expositivo. Não deixa de ser, né? Então, e aí, quando a gente começa a pensar em processos de duração, que vem essa ideia de periódico, né, de período, né, que vem a calhar começar a pensar sobre ou revista ou publicação, que a Enzyme, de certa forma, ela não tem uma definição como revista, ela se aproxima da ideia de revista porque tem uma sequência, um número, né, mas que também sobre essa ideia de sequência também se dá de acordo com os projetos que a gente se engaja, ou anualmente, dependendo do que, ou com qual instituição a gente vai se envolver, ou qual situação a gente vai se dedicar para desenvolver os próximos números, né? Se tiver alguma pergunta no meio da nossa fala, pode ligar os seus microfones, tá bom? E para inaugurar a edição número 1, que eu acho que tu pode falar sobre essa visita Posso falar? do Walter. O Walter van Eyck. Bom, interessado nas questões, né, que a gente vinha trazendo de agrofloresta, página, mesa, comida, a gente encontrou na Holanda
o fio condutor do que, assim, do que acabou se tornando o artigo principal da revista Enzima, que se chama Uma Tarde com Walter Van Eck, que ele é o pioneiro da agrofloresta na Holanda. E a gente começa o artigo perguntando para o Walter, mas Walter, e aí na imagem vocês veem, né, a agrofloresta dele. Agrofloresta, para quem não conhece o processo da agrofloresta, é um local, né, de produção de alimentos que é o exato oposto de uma monocultura, né? Então, onde a monocultura isola uma espécie e rejeita todas as outras para otimizar a produção de alimentos a partir do maquinário pesado e do uso de pesticidas, a agrofloresta é um ambiente convidativo, né, onde todas as espécies são bem-vindas e elas são manejadas e o produtor se torna um mediador da relação entre essas espécies, conduzindo aquele ambiente na direção da produção que ele se interessa. Então, o Walter Van Eck chamava isso de soft guidance, né? Que o produtor, ao invés de ele ditar para a terra o que ela deve produzir, ele se torna um condutor suave, né? Ele vai conduzindo os processos de vida que já ocorrem naquele lugar, portanto, depende muito de observação e de escuta daquilo que já acontece, muito mais do que uma imposição de um desejo humano sobre a terra, de novo usando pesticida e maquinário pesado. E nos pareceu, essa foto especialmente nos pareceu muito interessante, né? Para a gente imaginar. Ela é também a capa da revista. E a gente passou a entender esse lote, né, de agrofloresta como se fosse uma página solta em um livro, né? O livro seria a paisagem holandesa e essa é uma página estranha, né? Ela é uma página atípica que se destaca, digamos, da paisagem por um diferente tipo de escrita, né? Ela está escrita, ela tem uma outra escrita, né? Que é diferente daquela escrita que a gente vê dos vizinhos, né? Que são monoculturas. E a gente perguntou para o Walter, então, mas Walter, o que teus vizinhos acham de ti, né? Assim, imaginando. E também, assim, algo super interessante também, uma história dentro da outra. A gente estava um pouco preocupado, né? Como um casal gay, indo visitar um agricultor. No Brasil, muitas vezes a gente tem, né, um preconceito de que na agricultura a gente tem pessoas que são mais conservadoras, né, nos seus posicionamentos políticos, e a gente ficou um pouco constrangido, assim, puxa, será que tudo bem, né, a gente chegar lá como um casal gay e tal? E quando a gente chegou lá, o Walter nos apresentou o marido dele. Então, a gente se sentiu super feliz assim, de encontrar mais essa ressonância, né? De pensar a diversidade para além da questão sexual, né? Para pensá-la também, assim, como que a questão da diversidade ambiental pode estar relacionada com a questão da diversidade social. Enfim, essa é uma história dentro da outra. E daí, quando eu perguntei para o Walter, mas Walter, os teus vizinhos não te acham meio estranho, né? Assim, como imaginando, né? Como é que é o olhar do monocultor olhando para esse monte de mato, né? E ele diz assim: olha, eles talvez me achem estranho, mas eu acho o método de cultivo deles muito mais estranho. Então, foi bacana a resposta dele, porque ele nos colocou assim dentro de uma perspectiva também. Quer dizer, se você está dentro de uma agrofloresta e olha para uma monocultura, a estranheza ela é comum, né? Não é só não é unidirecional, digamos. E a partir dessa visita do Walter, e tem uma entrevista também com ele super bacana na número 1, e a gente fez uma espécie de página monocultura aqui, onde a letra A se multiplica.
E é um pouco assim, eu acho que os processos de tradução, né, acho que talvez seja um termo que a gente ainda não usou, mas foram muito importantes para a gente pensar o design da enzima, de como que a gente traduziria, né, o território para dentro das páginas. Então, isso é bem importante. Tanto pensando de forma agroflorestal, né, a partir do que a gente vai mostrar para vocês do alfabeto maldito, como também tentando representar o que seria um processo monocultural, né? Então, ali a gente lê, né? A agricultura moderna, se traduzida em letras, seria algo como... E daí tem uma performance que a gente faz nesse momento da palestra, que é... 1, 2 e... Então, tente ler este trecho, a sua boca ficará sem movimento com essa sequência de uma letra que causa desconforto. Lá pela linha 3, eu já não tenho mais ar, pois não existem vírgulas, pontos, nem intervalos nesse monocampo. Um grupo limitado de músculos se engaja para produzir um som prolongado e a minha boca fica seca de permanecer aberta. A ausência de sentido em fazer isso chega lá pela linha 4, quando eu preciso tomar ar. Lá pela linha 7, eu entendo que esse parágrafo já não está me retroalimentando. Toda a energia que eu ponho nele para performar, não há nenhuma retroalimentação, nenhum retorno, né? Não há comunicação, não há excitação, não há aprendizado. Tal como em uma monocultura, isso não me conta nenhuma história. Ou será que conta? E também é legal pensar sobre a ideia da diversidade, né? Também no processo quando a gente olha para o nosso prato, quando a gente vai fazer as nossas refeições, né? De pensar nessa diversidade que dialoga com o nosso corpo, com nossos músculos, ou eu só estou olhando para o meu prato e vejo uma monocultura, né? Então, assim, e essa monocultura só vai tocar num lugar do teu corpo, né? E quando tem essa diversidade no teu prato, onde ela toca, né? Isso é uma situação interessante para a gente observar o que o nosso corpo absorve. Você é o que você absorve, né? Que você falou lá na frente. Não mais o que você come, o que absorve. E também é legal pensar, quando tu falou dessa ideia de tradução, de traduzir essas experiências para o visual, para o gráfico da página. Também é legal pensar que não, apesar dos milhares de recursos, né, que existe para fazer um processo editorial, é infinito, mas o quão a gente vai tirando resíduos ou situações que, de certa forma, não faz sentido para um projeto gráfico, de fato, né? Então, ao longo das páginas que a gente vai ver da revista, né, como a gente pode, no título, por exemplo, como a gente pode inserir essa diversidade de outra forma? A fonte é a mesma, mas como a gente pode embutir no projeto outras imagens, outros caminhos possíveis para a gente poder estar criando essa ideia de tradução, né, dessa complexidade que é o processo. A revista, ela também... a gente tem um trabalho nosso que se chama Alfabeto Maldito, que ela nos está acompanhando. Para cada edição, ela se ressignifica também, que é um projeto que a gente começou no Sesc Paraty, numa das flips, do Festival Internacional de Literatura, que nós fomos convidados para trabalhar com
para dialogar sobre essa ideia de linguagem, de leitura, né? Dentro desse festival tão importante. E quando nós fomos convidados para desenvolver esse projeto lá, a gente estava numa residência na Utopiana, né, que é na Suíça, e a gente estava, e na Utopiana tem um jardim super abundante, mas ele é um jardim que não é, de certa forma, ele não é cultivado, ele não é desenhado, é um jardim selvagem, espontâneo, né? Então, de como pensar que o jardim da Utopiana era um espaço, sabe aquelas casas que tem um monte de mato no jardim e a gente olha e a gente passa na frente, nossa, que pessoa mais descuidadosa, não cuida das plantas, mas não. Mas se a gente pensar por outro lado, é um espaço de refúgio, por exemplo, a Utopiana era uma casa no meio da cidade. E nas outras casas só tinha grama. E a Utopiana era a única casa que tinha muitos matos. E gramas são monoculturas. Gramas são monoculturas. E de pensar que as outras espécies, como formigas, abelhas, minhocas, insetos, pássaros, então aquele jardim se criou como uma espécie de oásis no meio da cidade. Então aquilo começou a nos ensinar sobre essa situação de linguagem, né? E aí, quando a gente começou a olhar para isso e pensar nessa linguagem das plantas, não como um processo de absorção mesmo, não como entendimento, porque nós somos humanos e nunca vamos entender o que as plantas nos dizem, mas esse projeto que se chama Alfabeto Maldito, Alfabeto Mauvais Alfabeto, que essa ideia, tentativa frustrada de a gente criar um alfabeto de plantas, né? Onde a gente fez uma imersão, né, junto com o agrofloresteiro de Paraty, durante uma semana, e foi uma imersão de diálogo, de conhecimento e de saberes que ele nos foi apresentando, e nós fizemos uma espécie de coletas de espécies que ele ou desconhecia ou que para a gente parecia, de certa forma, invasor, né? Que não existe no fundo. Quando a gente foi conversar com o Jorge no meio da agrofloresta, ele falou que não existe plantas invasoras. Elas são... Quem acha que é invasor somos nós humanos, que é do olhar do humano para aquilo, né? Não é... Então, nós que estamos nomeando e falando que elas são invasoras, mas, de certa forma, elas têm liberdade para ser o que elas quiserem, né? Então, esse projeto do Alfabeto Maldito nos acompanha dentro da revista e se insere dentro da revista também como esse processo de desler, né? Que aqui, na primeira edição, nós coletamos essas espécies espontâneas que nasciam no jardim da própria instituição da Eva Naik, da residência, e que a gente colocou entre páginas essas frases, supostas frases indecifráveis, mas enfim, que são representações para a gente poder olhar para esse lugar. É importante dizer também que esses textos, né, com o alfabeto maldito, eles eram escritos ou ocupavam os espaços entre os artigos, né, como se fossem as frestas entre um artigo e outro, assim como essas plantas costumam no espaço urbano ocupar as rachaduras, né, e as frestas. E tem outras... aqui só rapidamente a gente vê como a gente usou dessa metodologia de selecionar essas plantas espontâneas para outros materiais, outras superfícies, né? E na própria edição 1, a gente, e também dentro da minha pesquisa das áreas livres, eu também comecei a identificar esses espaços livres na primeira edição,
onde a gente, na última página da revista que vocês, se vocês querem conhecer mais, tem o PDF no site. Na última página da revista tem a coleção dessas áreas livres que a gente coleciona. E supostamente também para trazer o diálogo foi uma palestra que a Banda Nativa dessa ecofeminista fez na Yanvanai, que a gente estava lá. Então essa é uma transcrição dessa fala dela e a gente conseguiu autorização dela para trazer para a revista número 1, e onde a gente dialoga com as sementes que a gente coletava na cozinha da própria instituição, né? E ela tem esse ativismo forte contra as sementes geneticamente modificadas, e ela luta firmemente e com tanta firmeza. É muito lindo como ela discursa. Vocês podem procurar vídeos dela sobre no YouTube, ou tem vários livros também que ela escreveu. Eu acho que tem algo importante do pensamento da Vandana Shiva, que ele é fundante também do nosso processo, é que o conceito que ela cria de monocultura da mente nos foi muito útil para pensar essa ideia da monocultura como sendo um problema não apenas do campo, né, e da agricultura, mas um problema do imaginário, né? Quando ela pensa que a monocultura, mais do que um problema rural, é um problema da nossa forma de pensar, ela também abre um precedente para nós, enquanto educadores, artistas e pensadores, para intervir no nosso campo, né? Que é o campo do imaginário, né? O campo das imagens. Então, o que seriam imagens monoculturais? O que seria uma linguagem monocultural que popula a nossa mente, né? Assim, o quanto que o processo de descolonização ou desmonoculturalização também passa pelo imaginário. Então, acho que isso é bem importante. Foi uma sorte assim a gente ter tido a palestra da Vandana Shiva justamente quando a gente estava lá, porque ela, mesmo antes, né, de dar essa palestra, ela já era importante na nossa pesquisa, e daí a gente intercalou o texto da transcrição da palestra dela com esse projeto do Joy, já mais antigo, da pedagogia das sementes. Essas são só algumas páginas. Aqui tem uma outra que a gente convida pessoas também para, não só nós, os idealizadores do projeto, mas outras pessoas também, para poder dialogar com essas páginas e ocupar essas páginas, né, nessas áreas que a gente disponibiliza. E aqui foi uma escritora, a Persis, que estava também em residência na Yanvanai, onde ela ocupa essas páginas, esse texto, né, de uma outra forma, tanto de leitura e outra forma tanto de inserção do texto nessas páginas, que não é comum, e dando liberdade também para essa escritora poder atuar de um jeito livre. E o nosso interesse pela pesquisa da Persis, que ela é poeta, né, surgiu a partir de uma conversa, quando a gente se interessou pela página, né, como um suporte possível. A gente foi perguntar, então a gente precisa perguntar para um escritor, né, como é que é a página para um escritor, né? E daí a gente ficou surpreso com a resposta dela, porque ela nos falou: olha, eu nunca começo um texto sem saber qual é o tamanho da página e quantos caracteres eu tenho disponíveis. Uhum. E aquilo nos surpreendeu, assim, porque é quase como com um artista, né? Se tu vai fazer uma exposição também, tu não pensa numa exposição sem saber o tamanho da sala, né? A altura das paredes. Tem uma dimensão concreta e material da labuta do escritor que para nós era desconhecida. E daí a gente fez essa provocação para Persis. A gente gostaria de
ocupar essa página de uma outra maneira. Então, esse desenho foi feito pelo Joey, a gente mandou o desenho para ela e ela ocupou, então, essas serpentinas, com a escrita dela. Então, foi a partir desse diálogo, né, de procurar entender também, escutar como que uma outra pessoa, ou uma outra profissão, né, um outro ofício se apropria desse espaço da página. E é muito interessante quando a gente começa a pensar no processo editorial de uma publicação, de uma revista, que o nosso caso é uma publicação, uma revista totalmente experimental, né? Assim, aí a gente não quer que ela entre nessa situação comercial, porque também tanto quando a gente olha para a agrofloresta e o tempo de produzir um material, uma revista, que ele não está condizente dentro de uma sazonalidade que é as revistas comerciais ou mensal, enfim, a gente tem uma ideia, por exemplo, que a revista pode ser anualmente, mas essa é só uma projeção, não que vá ser. Então, a gente espera que aquilo seja processado, que o próprio... a gente deu um subtítulo para a revista, né, que é uma revista de digestão, né, que é além do processo do fazer da revista, que também é um processo metabólico, de digestivo, tanto da nossa atuação como artista de pesquisa, tanto é um processo metabólico e digestivo também no processo da execução gráfico, editorial e de pessoas que vão se envolver, etc. Claro que a gente também precisa ter uma noção técnica, né, tanto de processo editorial, tanto para poder executar tecnicamente a revista, imprimir a revista ou criar uma revista digital, isso é importante, para poder também a gente conseguir ter um pouco mais de estrutura, né, em como a gente comunica isso, como a gente media isso, né. E a segunda edição, ela foi lançada na Bienal de Liverpool esse ano, que foi um projeto que durou esse processo da segunda 1 ano, mais ou menos, e eu acho que tu pode contar um pouco sobre ela. Sim, bom, isso foi uma comissão, né, da Bienal de Liverpool. O projeto original não era para ser a revista, mas por conta também da pandemia, a revista acabou se tornando conveniente, né? Assim como um projeto que a gente pudesse fazer remotamente, que não envolvesse aglomeração, e que demandasse uma outra forma de endereçamento ao público, né? Uma outra forma de relação com o público. A revista, que a princípio era um projeto secundário dentro do projeto original, acabou se tornando o projeto principal. A gente trabalhou com mais 5 artistas e também estudantes de arte da Universidade LJMU de Liverpool, e a partir de desenhos, essa era a versão do alfabeto maldito dessa Bienal, dessa versão da enzima, que foi feito também remotamente a partir de desenhos de observação de uma oficina que eu dei para os alunos da graduação da LJMU e que resultou nesse quebra-cabeças. E também aqui, esse quebra-cabeça também foi um jeito de como pensar graficamente, de como ele se inseria, ou como ele se comunicaria com a segunda edição, que tem como ideia de sistemas de vida, né? E dentro desses convites desses artistas locais e outros convidados,
de como a gente pensaria essa ideia de bioma, né? Mas é interessante a gente pensar sobre ainda isso aqui, de como aqui foi um jeito também de poder ampliar essa. A gente não tem uma relação de custos também, que também a gente precisa dialogar, né? E o que custo a gente tem para poder produzir o material. Então, o quebra-cabeça ele veio como uma solução já que a gente não poderia ter, em relação a custo, um super pôster de 3 por 3 metros dentro da revista, mas a gente poderia ter sim esse conjuntos de A4 que, se a gente somasse, colocasse um do lado do outro, criaria esse painel. Então a gente também criar essas outras ideias de escala, né, dentro de uma revista que tem um formato específico. A revista, então, ela foi organizada, bom, o subtítulo, né, o Joey já falou, Sistemas de Vida, Life Systems, e a gente pensar a própria revista enquanto um sistema, e um sistema precário, né, que ele se desfaz na medida que ele é lido, porque ele não é cada um desses biomas, que foi como a gente chamou, ele é independente. São booklets, cada artista recebeu algumas páginas, então a revista, a segunda edição, a gente vai mostrar para vocês, ela vem numa caixa, dentro, dialogando com o que a gente vi muito na pandemia, que são os pedidos pela Amazon, pelos pedidos do iFood, que vem tudo em caixas. Então, a revista também tem essa ideia de representação do contexto atual, né? Ela dialoga com o contexto da pandemia, que a caixa dela que se usa muito na Europa, que são envelopes de livros que a Amazon entrega. Então, ela aqui ela é lacrada, mas ela já está aberta. E os booklets, os livros dos artistas, estão aqui dentro. Booklets. Só mostrar rapidamente que tem um dos primeiros livros, o editorial, que a gente convidou uma editora e curadora, a Sarah, que nos acompanhou no projeto. E a gente queria também uma revista que ela se desfizesse, né? Diferente da outra, que é um volume. Quando eu chamei essa estrutura de precário, essa ideia, né, de que ela possa participar de outros sistemas de vida, né? Então, essa coisa dela não ser um volume apenas, de quando a pessoa recebe, a revista já começa a se desmanchar, né? Ela já começa a participar de outros sistemas. Ela não é autocontida e autorreferente, ela é frágil e vulnerável, e se desmancha na medida em que é lida, né? Ou propõe outras formas de inserção no mundo, né? Que não é apenas se mantendo enquanto um objeto autocontido e autorreferente. Um dos artistas é o Newton Harrison, da Califórnia, um dos pais do pensamento da arte e ecologia. Então, e também a gente tem a Bonnie, que também participou do projeto da Enzima 2. Esse é um caderno de um artista de Liverpool, que tem como pesquisa a pele, ou a ideia de que ele está construindo uma espécie de pele biodegradável. E aí o diálogo que ele fez com as páginas dele foi expandir essas ideias de imagem, de pele, página, e as páginas elas são meio translúcidas, como mediar o trabalho dele dentro dessa ideia de publicação. Tem alguns adesivos, que também a ideia de que esses adesivos possam ser contaminados e destacados e colados
em outros biomas, como, por exemplo, aqui no trabalho do COS, o trabalho da Linda, que tem uma pesquisa sobre água, por exemplo, pode contaminar outros trabalhos. Então, não só dos livros, aqui já tem um caderno contaminado de adesivos do trabalho dos outros. Aqui é uma artista que performer que trabalhou nessa edição especial. Foi super bonito que a pesquisa que ela fez, que ela tem sobre sons na cozinha, como os utensílios quando você performa para cozinhar, que sons você faz. Então foi um projeto pensado dentro dessa ideia. E aí teve para além do projeto gráfico impresso, teve os encontros virtuais de 3 dias, que cada dia eram 2 artistas convidados para falar da sua participação na revista. E a Hebe, no caso, fez a performance de cozinhar na cozinha dela, trazendo essa ideia ao vivo do que seriam esses sons produzidos e coletados dentro da sua própria dentro do próprio fazer. Posters. Outro caderno. E também é legal pensar que esse projeto específico, ele teve um pensamento coletivo, tanto do design. Teve artistas que tiveram a liberdade, eu quero poder fazer do meu jeito, ou do jeito como eu penso a página. Outros artistas pediram, eu adoraria que você me ajudasse nisso. Então foi bonito assim, de pensar que também o papel do designer não é só executar e mediar para a linguagem gráfica, e sim o processo de escuta, né? Como processo do fazer também. Aqui é um dos trabalhos da Linda, que ela resolveu, dentro da possibilidade econômica, não fazer um caderno, e sim uma outra estrutura. E aqui são os alfabetos malditos A4, o quebra-cabeça. Uhum. É isso, pessoal. É apenas isso, né, Joey? Gente, que maravilha, né? Putz, a gente sai, sei lá, super regado, super hidratado, né? Muito lindo isso. Eu não sei se as pessoas, acho que as pessoas vão querer comentar, mas eu tenho várias questões para falar com vocês, assim, que é muito lindo ver essa apresentação. É uma coisa a gente ler, olhar o material gráfico também, é encantador e tal. E outra também é ouvir vocês falando sobre todo esse processo, esse projeto também, o projeto de parceria, como que ele vai né, um mundo vai se fundindo em outro. Isso é super bonito, né, ver. E eu anotei umas coisas que eu acho que eu gostaria de falar e depois abrir para as questões, assim. Eu achei muito interessante quando o Joey começa a falar sobre a paisagem à página, né? E o Jorge, por outro lado, né, vem falar da superfície da mesa e da terra, e essas noções de colapsos, né, ou essas entradas, essas pausas, né, esses tempos não produtivos, né, que entram tanto produtivos nos modos capitalísticos, né, digamos assim, que são produtivos, né, mas de uma outra maneira. Como é que eles fazem isso virar uma espécie de atrator oculto, né? Ou uma espécie de imã, né? Se a gente usar essa questão mineral, uma espécie de imã que agrega, né? Duas histórias, né? Duas superfícies. Então, a superfície ou a profundidade do Jorge, a superfície e a profundidade do Joey, né?
Ah, aí essa ideia de paisagem como página, né, e a tradução, né, desse page, eu achei muito interessante para tocar em questões que a gente tem trabalhado no projeto tanto no grupo na disciplina de espacialidades, que é para esses alunos mais que estão finalizando, em termos de escultura, né? Como alunos que estão fazendo agora o projeto de extensão, a gente tratou, por exemplo, de alguns processos que eu acho que tocam esse fazer, né, tradutório também, que vocês tratam entre o texto, as imagens, essas relações metabólicas, né, das pesquisas, né, também de agroecologia, alimentação, comunidades, sazonalidades, então, na verdade, eu fiquei pensando também dentro dessa noção de relação metabólica, a noção de processo gráfico. Então, né, quando o Joey ou o Jorge, eu não me lembro agora, vai dizer de uma espécie de preconceito, né, um lugar prévio, né, condicionado a esse local de produção do projeto gráfico ou do processo editorial ou do processo da escrita, digamos assim, para dentro do ambiente de artes visuais, né, desse ambiente, me faz pensar numa questão que a gente tem elaborado, tem pensado, eu também tenho pensado muito, que é uma relação que que pode ser pensada como, segundo a Mari Carmen Ramírez, nesses processos dos conceitualismos do Sul. Eu acho que esse preconceito, né, a meu ver, dessa relação da escrita, desse território da página, desse território dessas relações metabólicas, mais ligado aos processos, digamos assim, num ato digestivo, não como objeto, mas como processo, digamos assim, eles são lugares refratários à nossa arte, que vem depois de uma condição moderna e refratária também a uma condição do que é o nosso conceitualismo, né? Eu acho que até falei o nome dela errado, eu falei Natália, mas é a Milena que tem uma das nossas alunas, depois ela pode até vir com essa questão, porque ela, ela tem trabalhado esses conceitualismos do Sul. Para a Mari Carmen Ramírez, a gente não pode chamar de arte conceitual o que a gente pensou enquanto texto, e as obras são todas textuais, né? Então, nesse sentido, a gente pode pensar esses processos metabólicos nossos, né, com relação a esse equívoco, né, digamos assim, desses processos que não são bem-vindos para serem mostrados, né, num ambiente que a gente está ainda condicionado ao eurocentrismo, a uma arte modernista que ela é visual. Por outro lado, ao contrário da arte conceitual, né, o que vai ser tratado por Ramírez, né, Mari Carmen Ramírez, é um conceitualismo que se pensa como um lugar, digamos assim, onde as superfícies, né, das obras, elas estão sempre elas não estão obrigadas né, a se condicionar a essa visualidade, porque existe, né, como naquele texto que a gente fez lá atrás, né, Jorge, pensando nessa ideia de tradução, né, do site specific, igual, nos conceitualismos do Sul, a gente não pode traduzir arte conceitual e conceitualismo do Sul como o mesmo lugar, né? Então, as superfícies não são únicas, são muitas formas de se pensar uma textualidade, né? A gente pode lembrar de projetos como, por exemplo, do Alberto Greco, O Vivo Dito. Aí pensei muito no que você está pensando, o Joey, porque para ele, o vivo dito, quando ele assinalava um sujeito qualquer na rua e dizia isto é arte, ele assinalava com o dedo, e o dito é dizer arte é viva, ela acontece aqui agora, nessa escrita. No manifesto de um outro, tem um outro grupo de artistas que eu vim conhecer com um orientando meu da Venezuela, que é Techo de la Bachena,
eu acho que eles são até uruguaios, não sei, os textos e as imagens das revistas são manifestos. E para o Techo de la Faxina, o primeiro manifesto é: percebemos o risco de la asfixia como os museus, as academias e as instituições de cultura que nos roubam o pobre ozono, camada de ozônio, e nos entregam ao câmbio putrefato. A ballena, a baleia, quer restituir a atmosfera. Então, o texto, o manifesto de Techo de la Faxina é algo que está tentando, né, nesses conceitualismos do Sul, um outro lugar, um lugar que também não é o lugar da arte conceitual, digamos assim, não é o lugar tautológico, da tautologia, né, da linguagem. E aí, quando vocês também me falam que a revista é sazonal, que a revista tem que pensar, de uma certa maneira, se ela não é uma revista, né, se ela não tem a periodicidade, eu não sei como é que fala, de um lugar que se torna linguagem, por isso tautológico também, ele precisa pensar o processo digestivo, né? Ele precisa pensar quando que ele existe, em quanto tempo, para quê, né? E é só no ato do vivo dito dele, né? Só no ato da inscrição de que aqui a arte está viva, é para isso. Então, eu juntei na verdade, os colaboradores que agora fazem parte dessa edição. Então, a edição, a sazonalidade, ela é algo que tem que ser pensada, né? Aí é muito bonito ouvir vocês falarem também da monocultura da mente, né? Como um problema do imaginário, né? Um problema da nossa forma de pensar. E aí eu volto para o Júlio Plaza com os conceitualismos do Sul. As publicações dele com o Augusto de Campos são obrares, né? Elas também têm, como vocês mais ou menos fazem, elas se contaminam, elas não se rendem à noção tautológica de linguagem e objeto, né? Elas têm esse obrar, né? É difícil você pegar isso. E, por fim, eu me lembrei de um texto, depois que a gente pode até conversar mais para frente, que tem a ver com o Maderuelo. Ele fez um texto só sobre a paisagem e tradução, que é muito bonito. Ele vai tratar dessa... Mas acho que é um outro momento, assim, né? Que ele vai falar desse sentido, né? Da inevitável traição, desse estranho exercício de tradução e de atualização da linguagem e de rendição aos textos antigos que remontam à origem da tradução. Isso a paisagem como gênese de um conceito, né? Ele vai falar do conteúdo dessas raízes gregas e latinas. Também é legal a gente tomar isso para a gente com os conceitualismos, né? E o mundo possui como ideia tão clara que, quando surge o conceito de paisagem, ela é empregada como uma tradução dos textos de uma época, de um termo que não existia. Portanto, ela é um conceito universal. Mas ela, como palavra moderna, ela tem uma certa prevenção, né? Se encontramos nos textos, nas transcrições, nas traduções anteriores ao século XVIII. A tradução, ela se atém, ela reconhece, né? Deixa eu ver aqui, perdendo aqui. Eu dei uma pulada. Então, ela precisa, nesse sentido de traduzir novos sentidos, significados que atualizem esse termo, né, da paisagem, né? Que exista uma literatura oral escrita para isso também.
porque senão ela se torna a representação pictórica do que é paisagem. E ela se posta como jardim cultivado por prazer. Então, são só possíveis leituras muito rápidas assim de coisas que vocês foram falando e que me remeteu a coisas que a gente tem estudado, pensado, esses textos, tanto da Mari Carmen como esse da paisagem do Maderuelo, como possibilidades também de leitura, né, dos trabalhos de vocês, né? Mas é isso, não é nenhuma pergunta, acho que é só um bate-bola, assim, de Muito coisas que eu lindo, fui Rafa. ouvindo e anotando. Lindo. Lindo a tua observação, o que você compartilhou em relação ao projeto e também traz um frescor para a gente, né? Assim, vindo de outro lugar, mas nos alimenta muito. A gente agradece muito de coração. E muito interessante quando você fala naquele seu orientador que sobre a ideia de autonomia, né? Que a gente também enxerga que uma possibilidade que também a enzima, esse projeto, não deixa de ser algo autônomo, né? De como a gente conversou, eu e o Jorge, por exemplo, no último lançamento da Enzima 2, que ela tem uma relação, um vínculo com uma instituição, mas a gente vê a enzima como um puxadinho na instituição, porque a gente está convidando outros artistas que é fora do circuito, são artistas locais, são outras pessoas. Então, assim, é outra porta para além do lado institucional, né? Que às vezes é muito rígido, né? Que exige uma porção de coisas, né? Assim, tanto do currículo, da atuação como artista, enfim, são várias questões que a gente vê que não se deslegitima, mas só trazendo um paralelo em relação a isso. Então, a gente vê também quando a gente se vincula a uma instituição, a gente vê a enzima como um puxadinho. A gente adora esse termo, assim, né? De poder trazer autonomia como também um espaço de experimentação e também um espaço dispositivo, né? Eu não necessito de um espaço físico ou de um lugar ou de uma instituição para poder as ideias terem vida ou terem não terem vida, né? E Lindo, Rá, linda a tua leitura, obrigado. Fiquei super curioso para ler o Maderuelo, eu só conheço aquele texto que eu acho que foi tu que me passou dos monumentos, eu usei no Agora meu tem mestrado. esse de paisagem. Pois é, achei lindo. E da Mari Carmen Ramírez também, nunca li nada dela. Estou louco para ler mais sobre essa ideia de uma tradução não triunfalista, de uma certa maneira, né? Desses conceitualismos, ou do site específico, ou dessa perspectiva eurocêntrica, né? Do quanto existe um desativar, né? Uma desativação de certos componentes, né, desse DNA para que se reative ou ative outras questões que têm uma especificidade histórica e local relativos à nossa cultura ou, enfim, ou a um outro território, né? Eu acho que tem algo muito interessante, eu acho, do sistema digestivo. Eu acho, se a gente for pensar a partir, né, das próprias imagens da antropofagia, assim, do quão cara né, essa construção de uma identidade que não se dá a partir de um centro numa intelectualidade, ou numa mente, ou num intelecto, mas que desloca, né, o sistema de elaboração para o sistema digestor. Então, assim, a antropofagia ela faz isso de uma certa maneira, né?
Quer dizer, a construção da identidade não pela leitura ou pela visão, mas pelas vísceras, né? Eu construo o meu eu a partir do que eu como do outro e não a partir do que eu leio do outro, né? Ou a gente pode pensar as vísceras como um dispositivo de leitura. E eu acho que existe algo super importante, né, nesse deslocamento, nessa descentralização, né, assim, que eu acho que diz muito sobre a cultura brasileira, que é justamente a não obediência do sistema digestor a uma perspectiva programática, né? A gente não decide quanto tempo vai demorar para a digestão acontecer, né? Diferente de um texto que a gente lê, a gente se dedica àquele texto. A gente tem alguns órgãos, alguns sentidos que dizem que estão ligados a uma dimensão da intencionalidade. O sistema digestivo não, né? Eu acho que isso tem a ver com o que o Joey falava também. Assim, a gente não sabe quando virá a próxima enzima, porque o processo digestivo ele está dentro de uma outra órbita, né? Dentro de uma outra perspectiva temporal, que não é aquela ditada pelo tempo moderno, né? Pela organização do tempo moderno produtivista, mas muito mais por um tempo de digestão, né? Então, quanto tempo a gente vai demorar para digerir algo até que se produza o metabolismo necessário para dar ignição a um novo processo, escapa, né, a uma racionalidade, digamos, programática, né? É muito legal isso que você está falando, porque se de um lado também, se a gente avançar nessa questão da antropofagia, né, se de um lado a gente tem um Brasil antropofágico, por outro a gente também tem o Brasil diarreia, né, que é uma coisa que eu falo numa palestra, porque esses dois lugares, né, o da antropofagia, ainda que comer os pedaços desse outro e ver como é que a gente deglute, né? E o do Elliot-Sica é a diarreia total, né? Que já é a disfunção dos órgãos, Sim, né? sim. Aquilo que você comeu e não digeriu, que não virou diarreia, né? É. Então, eu não sei, eu acho que eu quero provocar um pouco a Milena com relação ao texto da Mari Carmen, que eu acho que tem muito desse conceitualismo que a gente está estudando, Milena, inclusive nos seus projetos, com relação a essa ideia de tradução metabólica que eles falam entre a página e a página e a paisagem e a superfície da mesa e da terra, né? E nos moldes da Mari Carmen, a ideia de conceitual, aquilo que é conceitual, né? Seria aquilo que a gente deglutiria, né? Ou comeria desse outro, e o conceitualismo. Eu queria provocar um pouco você para essa relação que você também vê, uma provocação que você fez para mim em aula, que você achava injusta essa noção de tradução, como se a Mari Carmen também não desse conta dessa relação entre o conceitual e o conceitualismo. Por que precisava desse ismo, mais uma vez? Né? Porque, mais uma vez, a gente recorreria a isso, né? Oi, sim. Eu queria comentar também. Sim, eu lembro desse texto que a gente teve na matéria, né? É porque ela aborda o tema do conceitual e o conceitualismo, e ainda que ela tenta abordar isso de um jeito mais pós-colonial, ainda cai em umas comparações que acabam sendo conflitantes. Mas antes disso, eu queria falar de uma coisa que vocês mencionaram bem no início da apresentação. Mas primeiro eu queria parabenizar vocês, porque tem um trabalho incrível. O design, o conceito, tudo muito incrível. Vocês são uma inspiração. E outra coisa é que eu sou peruana, e vocês mencionaram bem no início da apresentação uma fotografia que foi no Peru. E é interessante ver essa relação que vocês fizeram com a comida, mais próxima do chão, né? E a noção de paisagem e tudo mais. Porque, por exemplo, na cosmovisão andina,
as pessoas realizam uma oferenda para ter um clima bom, para agradecer a Mãe Terra pela colheita que foi obtida no ano. E aí a oferenda é alimentos. Eu achei que era uma relação a mais com a terra, que talvez, não sei, é interessante para o trabalho que vocês têm. E que esse é um ritual, né, que na verdade se realiza nas comunidades andinas, que não é só no Peru, eu acho que é no Equador e na Bolívia também. E que é praticado para estabelecer um vínculo espiritual com a natureza. E além disso, isso está ligado à noção do bom viver e o bom viver entre o homem e a natureza, que acho que é uma coisa que vocês também mencionam no seu trabalho. O bom viver, na verdade, ele tem tradução no Guarani. Ele está em Quechua. Olha, deixa eu pesquisar aqui. Em Quechua, ele é Sumaik Kasai. E no Guarani, que eu não tenho certeza de como a pronúncia, é Tecoporá. Que não sei se vocês já ouviram, vou colocar aqui no chat. Essa obra que a gente apresentou na Bienal, Milena, quase teve o nome do Buen Vivir, em Quechua. Sério? A gente chegou a que considerar. legal. No fim, o nome ficou Restauro, mas a gente chegou a considerar esse nome. Depois a gente achou que ia ficar opaco demais, assim, ia precisar de muita tradução. Achou que Restauro era mais próximo para o nome de um restaurante, né? Mas muito legal você trazer essa leitura. É porque essa é uma quase tradução no Guarani, que eu achei interessante, porque ali teria a ligação entre Brasil e outros países da Latinoamérica. Porque além disso, justamente a Clara e eu, a gente fez um trabalho agora há pouco sobre pensando a palavra. E a gente quase que descobriu que o Brasil e o Peru, eles compartilhavam 10 línguas antes da colonização. Então, eu acho interessante fazer esse jogo de palavras entre esses dois países. Eu acho que é isso. E, além disso, concordo também com a perspectiva do design como arte, porque também sinto que existe essa linha imaginária do design como se fosse um produto e não um trabalho artístico, né? E pensar a página como um espaço expositivo também acho incrível. Só isso que eu queria falar. Obrigada, tá? Obrigado, Milena. Obrigado, Milena. Eu acho que tem algo também assim que a gente esqueceu de falar, né? Que tem relação com algo que a Raquel trouxe lá no início, de pensar o espaço público e também a publicação enquanto o ato de tornar público, né? Que tem a ver com publicação. Então, eu acho que a página também enquanto um espaço de publicação ou também enquanto um espaço de prática, né? O que compõe a esfera pública, né? E que eu acho que tem a ver com a prática do Joe e também dos jornais, enfim, só para trazer um pouquinho mais de lenha aí para esse fogo. Eu adorei, gente. Eu vou ter que sair daqui a pouco, mas fiquei muito conectando com outras palestras que eu vi há pouco tempo e que eu acho que vocês fazem uma coisa além da tradução, que umas pessoas estão chamando de transdução, assim, que é como se passasse para outros tipos de energia também, né? Me veio a questão da antropofagia de cara, eu falei, mas eles já estão numa outra plataforma, assim, numa outra dimensão, que assim, é transversal politicamente, né, territorialmente, e como metodologia, o Joey falou da metodologia lá no começo dele, como se ele tivesse criado os recortes, né, como uma coisa que é visual, mas também é uma metodologia que você tem que... E você, enfim, esse trabalho, tudo que passa na questão da digestão, ou que envolve a enzima, né? Teve uma camada de leitura, depois foi para a terra, né? Vocês mostram isso, depois foi para a terra mesmo, ali para o solo, e para diferentes solos, e depois se alimenta de novo de textos, de discursividade, mas
entra de tal maneira organicamente, né? Que é muito inusitado, assim, é um tipo de trabalho que realmente eu não tenho, é muito feliz, como fica redondo, e ultrapassa, assim, uma ideia, não conheço bem as questões do conceitualismos do Sul e quais são, o que eles rechaçam ao mesmo tempo, né? Mas por um lado, eu vejo conexão com questões iniciais históricas do que é a ideia as ideias críticas de paisagem no Brasil, mas também vejo uma conexão com a Donna Haraway, sabe? Então, até fiquei mais impressionada com isso do que com a questão do design gráfico, que é lindíssimo, que é super sedutor, que é maravilhoso, mas a metodologia, o processo que vocês fazem é tão interessante, porque é como se fosse... Estou lembrando do Guy Debord, por exemplo, que falava de um modo ruim. O espetáculo não vai ter mais o espetáculo, a sociedade espetáculo do Sul e do Norte, ou do leste europeu, do Ocidente e do Oriente. Vai ser tudo um espetáculo, né? Mas ele falava de um modo trágico, né? De um modo de uma anestesia geral. E acho muito, muito rico a maneira como vocês fazem, que realmente você tem tentáculos que podem questionar criticamente o modo de plantar o solo, até o modo do artista ver o solo e se colocar fora dessa questão, né? Que é um pós-Covid, né? Eu acho que isso está muito gritante, né? O que é o fora do meio ambiente? O que é o fora da ecologia? Existe isso, né? Não existe isso. E assim como o design fica meio fora do que é considerado arte, assim, o discurso do artista frente à ecologia sempre foi é um fora do meu campo. Ecologia é um extracampo. E acho muito rico, assim, como vocês... isso vai sendo permeado, trançado muito organicamente. E fiquei com essa ideia da transdução, que é um pessoal de um grupo chamado Transsaberes, que misturam ciência, arte, tecnologia e bruxaria também. Uau! E bruxaria. Que legal, Marcinha. Obrigado pela tua leitura tão Linda, atenta. lindo, obrigado. Nossa, tem tudo a ver essa ideia de transdução, né? Porque e os poetas concretos pensavam também, né, em outros termos: transcriação, transficcionalização, transvestimento, intradução, né, para estilhaçar mesmo, né, o ato tradutório e jogá-lo para além de uma prestação de serviço, né, que é assim como o design é visto, né? Quer dizer, o tradutor sempre visto nessa posição submissa ao original, né? E a transdução, a transcriação, justamente como essa reivindicação, né? de uma autoria mesmo, né? E de uma condição de resposta ao original, mais do que apenas uma prestação de serviço, assim como o design, né? Que muitas vezes é visto numa posição submissa. E essa ideia do fora, para nós, é muito cara, assim, que você trouxe, você pescou tão bem. E ela parte, e é legal a gente ter a Milena aqui com a gente, porque que trouxe justamente essa questão da língua, né? Dessas 10 línguas, né? Que a gente compartilhava com os países vizinhos. Que coisa mais linda isso. Se a gente compartilha, né, de paisagens semelhantes, porque... E se a língua é uma relação com a paisagem, né? Como que não teríamos, né? Essas línguas que não obedecem às fronteiras atualmente, às fronteiras políticas, né? Faz todo sentido, né? Isso que você diz, porque no fundo a língua é uma relação com o nosso ambiente, né? Mais do que uma relação com o nosso território político. E que, claro, né? No momento em que a gente fala a língua do colonizador, a gente está obedecendo às fronteiras políticas, né? E não às fronteiras das paisagens. Mas essa noção do fora, Marcinha, para nós é muito cara, porque ela tem relação com a palavra floresta, né? E a palavra floresta na etimologia vem de fores, que significa fora,
né? Então, floresta, no olhar do colonizador, né? Porque é uma palavra que é em português, no espanhol até eu acho que se usa mais bosque, né, do que floresta, mas floresta é a maneira como o colonizador viu esses sistemas, esses ecossistemas complexos, né? A gente tem zilhões de palavras nas línguas nativas que não tem nada a ver com fora, né? Quando você nomeia esses ambientes complexos de floresta, você os torna recursos, você os torna objetos, algo que está destacado, algo que está distante, algo do qual é a divisão cultura-natureza, né? Eu sou da cultura e a natureza me serve, né? Então, a palavra floresta, ela nos ajuda, ou melhor, ela ajuda ao olhar colonizador transformar a natureza em recurso. Porque ela constitui um fora, né? Então, assim, um dos grandes desafios, né, da nossa prática tem sido não pensar a partir de dentro e fora, mas pensar a partir de extensões, a partir de sistemas. Por isso que a enzima 2 se chama Life Systems, né? Sistemas de vida. Sistemas de vida, justamente. Então, a pensar que não existe um dentro e um fora, mas existem extensões, existem conexões, existem, claro, distâncias, né? Mas a gente está falando de uma outra perspectiva, que ela é muito mais isso que a Raquel trouxe no início, né? Uma perspectiva ecológica ou ecossistêmica, para complexificar ainda mais a ideia de sistema, né? Como ecossistema, do que de dentro e fora. Então, você foi muito precisa na sua leitura, porque isso é uma grande preocupação. E ela toma corpo para nós a partir dessa tentativa de desconstrução desse fora, né? E quando a gente complexifica esse ecossistema, então, né? E eu acho que isso é uma questão fundamental assim para a criação da enzima. Quando a gente pensa, né, na ecologia a partir da terra e da mesa, como é que a gente pode tornar essa ecologia mais complexa, incluir a linguagem, incluir a página como parte constitutiva desse ecossistema. Então, não é uma página que fala sobre a agrofloresta ou que fala sobre a terra, mas que é parte constituinte deste ecossistema. A página como uma superfície que está entrelaçada com os outros ecossistemas, né? Porque diz respeito ao nosso imaginário, porque diz respeito às imagens que a gente usa para formar essa paisagem, ou para formar essa monocultura. Então, e a Dana Haraway, com certeza, é uma referência assim, para a gente pensar as enzimas, né, como elementos de companhia, e mesmo se a gente for olhar para nossas vísceras, né, para o nosso intestino, a gente pode imaginar que aquelas microvilosidades do intestino também são tentáculos, né, que a gente também lê o mundo a partir daquela superfície tentacular que é o nosso intestino, né? Então, muito legal a sua leitura, obrigado. Uma coisa também que eu adorei, Marcinha, obrigado, que eu estava aqui pensando enquanto o Jorge falava, que é muito comum a gente ouvir, né, como artistas, né, que são criadores de novas imagens, fazedores de novas, né, assim. E eu fiquei pensando, desde quando a gente trabalhou juntos nesse projeto da revista, do que seria criar esse novo, né, dessa ideia de progresso, né, como algo inédito, né, e por que não pensar como uma ideia de reciclagem, como processo, né, que já não existe, não é em relação para o novo ou inédito, mas sim tanto de um pensamento, pensar ecologicamente, como agir ecologicamente, né? Porque às vezes existe essa separação, né, do fazer ecológico e do pensar ecológico. Então, essa também é algo que a gente também tenta trazer para a gente pensar nos projetos como um processo de reciclagem, né? Não mais como algo que é novo, inédito.
Queria saber se alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta. Eu vou falar só uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa questão que o Jorge fala de que não existem plantas invasoras, e é verdade, né? Você tem as pioneiras que já estavam, basicamente, não é que estavam lá, mas elas como se elas fossem uma memória do lugar, né? Que elas começam a se alastrar, num processo de sucessão, primeiro pelas barreiras físicas e geológicas do lugar, mesmo os lugares mais antropizados, e depois elas são, na verdade, espécies espontâneas, né? Então, quem é invasor somos nós, né? Essa inversão que é super bonita, né? Que tem a ver com toda essa discussão de antropoceno e tal, e essa virada vegetal, né? Como um lugar da gente sair dessa premissa, assim, também modernista, né? De lugar primordial, desse lugar, mas a gente pensar um pouco juntando no que a Márcia fala, também das nossas ligações nessa virada vegetal com o encantamento, né? Juntar também um pouco com o que a Milena fala, né, dessas outras ordens, né, de sujeitos que já estavam mais próximos dos não humanos, né, digamos assim, eles estavam mais próximos dessa sabedoria, né, e dessa inversão, né, que na verdade inversão porque a gente só inverte aquilo que está posto de uma certa maneira. Então, pensar, né, como também a enzima, ela se coloca, né, dentro de uma virada que ela é vegetal, digamos assim, mas ela é também uma virada de lugar, né, para a arte hoje. A gente está... Eu acho interessante quando o Jorge fala, foi confortável trabalhar na Bienal de Liverpool com esse tipo de sistema, né? Mas, na verdade, não é bem um conforto, acho que é mais um lugar possível, né? É um lugar onde é possível tratar de tantos assuntos urgentes e de tantos lugares, e que esse lugar mais da modernidade, do espaço, digamos assim, já colonizado, né, da arte, não é mais profícuo para tanto pensamento, né? Então, é muito legal, acho que o convite para vocês falarem tem muito a ver com isso, da gente também estar fazendo um projeto de extensão com tantas vozes e tantos alunos que depois também vão poder assistir essa fala de vocês de uma maneira também interessante, né? O projeto de extensão ele se ancorou numa relação de comunidades, né? De indivíduos ocupando o mesmo espaço-tempo, né? Como foi o vão que a gente realizou com os alunos da UFES, que eram projeções em filmes de lençol, que a gente fazia num vão lá do Semune, e aí pensava uma série de pretextos que tem a ver com a linguagem cinematográfica, como subtítulo, né, como sinopse, não sinopse, e aí vai trabalhando essas linguagens. Mas ali ainda havia uma coisa como agregar, né, e a gente está agora em outras plataformas, né, então se reinventar e se reinventar, que é mais difícil ainda dentro de uma reinvenção que tem que ser de mundo e de uma virada vegetal, ela é ecológica, ela é uma tarefa difícil, assim. Eu acho que vocês estão de parabéns, é um trabalho muito lindo. Sou suspeita. Obrigado, Rá. Eu acho que só complementando, Rá, a tua fala, eu acho que algo que o Joey traz que é super importante para a gente atualmente, assim, é essa questão da temporalidade, né, dos projetos artísticos. Quando a gente participou da Bienal de São Paulo e a gente criou um sistema de regeneração ambiental que durou apenas 3 meses, a gente saiu com essa insatisfação, né, com esse gosto ruim na boca, assim, tipo, como pode, né, a gente ter pensado num sistema de regeneração, construído comunidade, trabalhado com MST para durar 3 meses, né, que ideia é essa, né, assim, de ambientalidade que a gente está trabalhando? E a gente se dispôs, então, bom, a gente tem que pensar agora não nos próximos meses, mas nos próximos 40 anos, né? Esse foi o nosso desafio, assim, quando a gente saiu da Bienal. Como é que a gente pode
investir as nossas energias num projeto que vai durar os próximos 40 anos, que é o tempo que a gente vai estar vivo, mais ou menos, né? Espero. Então, eu acho que isso para nós é muito caro, assim, quando o Joey fala dessa autonomia, dessa busca de autonomia, né? Não é uma autonomia no sentido da autonomia da arte, mas assim, é de uma autonomia em relação aos tempos ditados pela instituição e os formatos artísticos com os quais a gente está acostumado, né? Então, mais do que formatos, né? A gente também está tentando criar tempo, né? Ou temporalidades que sejam mais respeitosas e talvez eticamente alinhadas com as questões que nos interessa. Eu ia dizer traduzir, mas na verdade era discutir. Transduzir, né, Marcinha? Eu acho que o que é difícil, né, Jorge, essa coisa do momento em que parece que também a publicação, isso porque eu também tenho pensado muito nisso, né, em texto, em voltar para essa condição, ela é um dado posto agora, que é a imagem, esse lugar, né, do PDF, digamos assim. Mas pensar um pouco, acho que não foi à toa que eu trouxe a Mari Carmen, que ela vai trazer essa relação entre conceitual e conceitualismo, né? O vivo dito é feito com o dedo, né? E ao contrário do Joseph Kosuth, que a palavra já é uma palavra gráfica, não querendo falar, mas tem temporalidades ali, né? Porque também tem noções de riqueza, tem noções de como fazer, como obrar, né? Então, eu acho que talvez a gente também, essas velocidades que estão havendo nesses processos capitalísticos que vão ser cooptados pelo texto, pela imagem, pelo design, a gente sabe disso, pelo PDF, pelo Canva, enfim, como também a gente tratar, né, também mais para frente, isso eu digo, eu acho que vocês realmente criaram um território importante para ser pensado, mas eu acho que esse lugar, ele tá prestes a ser engolido também, de alguma forma. Então, acho que pensar a sazonalidade é muito interessante como problema, como é que vocês chamam aqui? Problema metabólico. Bom, gente, eu acho que a gente está com 7h15 aqui, bastante tempo, que a gente acho que foi muito, muito, muito gratificante, muito legal para a extensão, assim, a gente pensar esse lugar que vocês estão ocupando e essas junções, né, entre essa questão da academia e a yoga, né, que eu sei que o Joey está muito afeito a essas questões de como também tudo isso afeta uma questão, né, também a alimentação, como é que esse corpo vai lidar com essas novas esferas, assim, né, e como que ele pode, de alguma maneira, continuar a se humanizar, né. Então, acho que, assim, todos esses saberes aí, né, a gente conseguir trocar agora num projeto de extensão é muito legal para a gente aqui, e muito gratificante. Então, agradeço imensamente, acho que a gente pode... se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, uma colocação, alguém quer colocar mais alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre, ou para algum dia. Questões para o futuro, né? Sei que é difícil pensar tudo isso, né? É muita situação, né? Então tá, gente, eu vou também agradecer aos convidados todos e eu queria só ficar um pouquinho com o Jorge e o Joey aqui para a gente se despedir depois, com mais calma, nós três. Agradeço a todos vocês, cada um de vocês. Obrigada a todo mundo, fiquei muito feliz de poder, com esse dia, de estar nesse horário aqui, com essa egrégora. Obrigada, Júlia, Milena. Obrigado, Marcinha. Obrigado, pessoal. Marcinha. Tchau, tchau. Obrigada, Clara. Tchau, obrigada. Tchau.